E aí, povo do xadrez? Tudo bem com vocês? Vocês sabiam que o xadrez imita a vida? E a vida ela é geralmente cruel com quem não tem paciência. E o xadrez não foge à regra. Se você não tem paciência, você vai levar uns reveses. E aqui é um exemplo, ó. Joguei essa partida, eu estava de pretas, meu adversário jogou E4, joguei 5. Aqui é uma raridade no meu repertório, que eu geralmente usava sempre joguei siciliana. Depois teve um tempo que eu comecei a jogar Caro-Kann, que é aqui, ó. Também joguei Alekhine. Já joguei um pouco de francesa, mas geralmente eu jogava sempre a siciliana. Então dessa vez, e de um tempo pra cá, eu venho jogando a chamada abertura aberta, né? As defesas abertas. Então quando as brancas jogam E4, você joga E5, é chamado defesa aberta. Meu adversário jogou cavalo C3, joguei cavalo C6. Por falar nisso, esse é o episódio número 43. Bem-vindo ao Analisando Nossas Próprias Partidas 43. Aqui tem outras opções, ó. Poderia ter jogado cavalo F6, aqui cavalo F3, cavalo C6. Aqui a gente chama abertura dos 4 cavalos, ó, né? Porque são os 4 cavalos que estão em jogo. E daqui pode variar para muitas outras coisas. Bispo B5, bispo B4, cavalo D5, cavalo toma, e toma, E4. Aqui surge umas variantes interessantes de trocas, ó. A gente troca bastante peças, né? O cavalo volta, o bispo volta, toma em F3, o bispo toma, roque e roque, né? Então, uma partida que está igualada aqui. As brancas têm 2 bispos, as pretas têm 2 bispos. A única diferença, para não ser simétrico aqui, é que esse bispo, em vez de estar aqui, esse peão, em vez de estar aqui, está aqui, né? A única diferença. Ok. Depois que eu joguei cavalo C6, meu adversário jogou bispo C4. Então a gente tem que ficar esperto, porque ele já está de olho nessa casa aqui, tá? Tem que ficar muito esperto, porque tem umas variantes aqui que você perde em poucos lances. Porque essa casa aqui, F7, é a mais vulnerável do tabuleiro, né? E essa casa aqui, a F2, é a mais vulnerável para as brancas. Então tem que cuidá-las. Então, cavalo F6, já desenvolvendo mais um cavalo para depois fazer o roque, né? Importante fazer o roque. D3, bispo C5. Então veja que a gente está desenvolvendo as peças, ó. As pretas estão desenvolvendo, já estão prontas para fazer o roque, né? O que é o roque? É pôr o teu rei em segurança, né? E as brancas já estão quase prontas. Só que aqui tem uma variante chamada Viena, que as brancas, em vez de desenvolver o cavalo para F3, elas vão jogar F4, atacando o centro, né? É melhor? É pior? Não sabemos. Vai depender do procedimento, do prosseguir do jogo, né? Do desenrolar do jogo. Eu defendi, ó lá, D6, né? O peão foi atacado, eu defendi. Então vamos defender, sem pressa, a calma. Lembre-se que a calma, a paciência é importante no xadrez e na vida. Cavalo F3, dama E6, E7. Aqui eu poderia ter jogado A5, né? Para prevenir alguns A6, A3 e B5, B4. E pôr meu bispo aqui em segurança. Mas decidi jogar a dama aqui para dar um tempo também, para esperar ver o que as brancas decidem, né? Se as brancas vão fazer o roque pequeno ou vão fazer o roque curto ou longo, né? O roque grande. Então, roque pequeno é para esse lado, roque grande é para esse lado. Então, é uma espera, né? É uma calma que você tem que desenvolver. Mas não é considerado ruim nem tão bom. A5 é melhor, segundo os computadores. Então, o adversário jogou cavalo A4.
para ver o que esse bispo vai fazer. Eu dei o cheque aqui, que não muda muito. Na verdade, ajuda as brancas a desenvolver a ala da dama. Mas poderia ter vindo direto aqui. As brancas trocariam. Roque, roque. Então, chega-se numa posição muito semelhante. Então, não é tão erro assim jogar bispo B4, cheque. Né? Talvez seja também melhor jogar bispo B6, porque quando eu jogo bispo B4 cheque, ele joga C3. Então, ele ganha um tempo. Né? As brancas ganham tempo, porque no próximo lance eles podem jogar o peão para D4 direto. Então por isso que é considerado um erro. Né? Mas isso por si só também não diz que você vai perder. Você está inferior, foi um lance inferior, mas a luta segue, né? Você não está jogando contra um computador, então há chances de empatar ou ganhar. Aqui não tem muitas opções, né? Eu tenho que jogar bispo A5, aí B4. Veja que meu adversário foi ganhando espaço na ala da dama. Só que lembre-se que todo peão que avança, ele se torna vulnerável, ele se torna fraco. Então, ele avança, mas ele também se enfraquece. Tem que prestar sempre atenção nisso. Bispo B6, o cavalo toma, o A toma. Aqui o computador sugere F5, que também é um lance bom, porque tem algumas ideias de ataque na ala do rei aqui. Né? E esse peão aqui vai ser uma cunha, porque ele vai impedir que o bispo das pretas se desenvolvam, por exemplo, para G4. Cavalo voltaria aqui, tem umas ideias aqui. Toma, toma, para esse cavalo vir para cá. Depois, às vezes, pode fazer algum tour aqui, tentar abrir aqui a coluna se as brancas fizerem roque. Então tem várias ideias aqui. Né? Mas o meu oponente tomou em B6, eu tomei com o peão A. Meu adversário fez o roque. Como eu falei, o roque é importante para que os reis fiquem em proteção. Aqui as brancas poderiam ter jogado F5 de novo, cavalo B8. Aqui meu oponente fez o roque, eu também poderia ter feito roque, mas o computador acha que é melhor tomar aqui em F4, né, para liberar logo aqui, para fazer o roque, e para esse bispo ter essa casa aqui G4, ó, ou aqui, para poder trocar esse bispo bom ou esse cavalo. Né? Então é uma ideia. Aqui tem algumas variantes, ó. Por exemplo, troca aqui, vai tomar em F6, aqui vai tomar com o peão, mas veja que agora o rei já está um pouco mais exposto, né? Se a gente puser aqui na balança, qual rei que está mais exposto? O das pretas, né? Veja que apesar desse peão aqui do F ter sido movido já, mas esse rei aqui tá com toda essa coluna aqui aberta. Então provavelmente ele vai ter que vir para H8, e uma torre pode vir aqui, e daí esse peão aqui também vai ficar sem defesa. Então tudo isso tem que ponderar na hora de jogar, fazer o lance. Voltando, eu em vez de tomar o peão, eu joguei H6, porque eu queria tanto evitar esse cavalo vir aqui, como depois desse bispo vir aqui. Né? Muito bem. Então meu adversário, quando eu joguei H6, ele jogou bispo D2. Né? Veja que o computador é tão preciso que antes as brancas estavam com uma vantagem bem maior. Agora já começa a equilibrar. Então veja que em partidas de seres humanos há um espaçozinho para erros, mas não muitos também, né? Aqui a ideia poderia ter sido tomar o peão lá de novo, né? O bispo toma e roque. Veja que agora meu rei está protegido, né?
Outra ideia poderia ser jogar depois esse bispo aqui, para trocar esse bispo bom. Esse bispo é um bom, ó. Ele tá atacando meu rei. Tá na direção do meu rei. Então é bom eliminar ele. Mas não aconteceu isso. Quando meu adversário jogou bispo D2, eu joguei bispo E6. O computador adora tomar aqui em F4. Bispo E6. Meu adversário poderia ter tomado aqui com o bispo. Eu tomaria ou com o... Não. Tomar com o peão não dá porque esse peão vai cair. Então tem que tomar com a dama. Né? As brancas estão um pouco melhor, mas bem igualada a posição, né? Então lá, bispo B3 ele jogou. Poderia ter tomado lá. Ele retoma. Mas eu fiz... Não. Poderia fazer o roque aqui também. Não é tão ruim. Poderia tomar em F4. Então várias opções. Viu como o xadrez é difícil por causa disso. Você tem muitas opções. Qual que é a melhor? Às vezes não tem a melhor. Tem algumas que são mais sutis ou tem mais qualidade que outras. Mas em muitas situações elas têm valores semelhantes. Então eu esperei, eu joguei aqui, ó, B5, porque eu queria evitar a expansão da ala da dama aqui. E aí nisso, meu oponente tomou aqui. Ele poderia ter tomado em E5, né, para abrir essa coluna. Com o que eu tomaria? Com o cavalo? Uma variante nova aqui. O ruim é que se toma aqui, tem cavalo aqui, ó, né? Então veja que esse cavalo ele pode vir para cá se ele quiser, ele pode tomar esse peão. Então tem muitas opções. Mas o adversário jogou F5, que por exemplo aqui iguala já a partida, né? Aquele momento anterior ela era melhor porque esse bispo ele estava aqui ainda, né? Ele não estava aqui. Mas agora, como ele está aqui, eu posso trocar por esse. E foi o que eu fiz. Tomei lá. Meu oponente tomou. Veja que agora... O que as brancas estão ameaçando? Tomar minha torre. Então eu fiz o roque, ó. Eu fiz o roque. Porque agora se ele toma aqui, eu tomo com a outra torre. Então tem que estar sempre esperto nesses casos. O que meu adversário está ameaçando? Sempre. Dama E1. Meu adversário jogou a dama E1, eu penso, por que ele jogou ali? Por que ele jogou ali? Ele quer atacar meu rei. Ele quer vir com a dama para esse lado aqui, ó, né? Vejo que ele tem supostamente ou teoricamente 4 peças atacando meu rei. Que é esse bispo, que ataca esse peão. Esse cavalo, que pode se infiltrar para cá, como aconteceu na partida. Essa torre, que indiretamente está atacando meu rei, que está atacando esse cavalo que defende a minha posição, e a dama que agora vai se juntar a essa tropa aí. Então você tem que ficar sempre esperto, né? Tá aqui. O computador sugere jogar D5, ó. Olha que doido, abrir a posição, né? Aqui para o ser humano é sempre difícil essas decisões, porque dá a impressão que você não está bem desenvolvido ainda e você quer abrir o centro. Então, mas essa é a posição que você tem que jogar, né? Eu joguei aqui, ó, cavalo D7. A ideia era jogar F6 ou tentar travar esse lado aqui, entendeu? Defender aqui esse peão. Poderia também jogar, talvez tenha sido essa a minha ideia, de jogar o cavalo para cá e trocar esses cavalos, essas torres aqui, né? Porque aqui a minha dama até que está defendendo bem o meu rei, né? Não tem muito o que ele fazer por enquanto, porque qualquer movimento de dama aqui, por exemplo, eu troco. Se ele vier aqui, eu já tenho que ficar esperto no que ele está ameaçando. Eu joguei o cavalo D7 com a ideia de trocar essas torres aqui, ó.
né? Aqui o computador sugere trocar já, direto. Toma, toma, viu? Porque então a dama perdeu um tempo vir para cá e depois vir aqui, né? E o computador já manda jogar D5 direto, ó. Abrir a posição, né? Então são coisas que a gente tem que aprender com o computador. Hoje em dia o computador não é para você jogar contra ele mais, é para você jogar aprendendo com ele, porque ele é muito forte, não tem mais como jogar contra ele, né? É um monstro. Cavalo D7, dama G6. Vejam qual que é a ameaça aqui. Como esse peão aqui está cravado, eu não posso tirar ele daqui porque a dama está atacando meu rei indiretamente. Ele pode agora tomar aqui, ó. Se fosse às vezes a vez das brancas, ele tomaria aqui, já ameaçando o mate. Então eu tenho que fazer algo. Fiz algo, joguei rei H7. Então sempre assim, o adversário fez um lance, pensa o que ele está planejando com isso, né? Assim você vai perder menos partidas. Bispo E3, não dá para saber muito por que ele jogou isso. Talvez com a ideia de jogar D4. Ok. Aqui o computador sugere rei H1 para tirar o rei dessa diagonal aqui, ó. Apesar que eu não tenho o bispo das casas pretas, mas o computador vê lá na frente, tão lá na frente, que ele vê que isso aqui é um pepino no futuro. Então, por isso que ele resolve jogar rei H1. Está além da nossa compreensão o porquê. Mas lá na frente ele vê que isso aqui é vulnerável, sabe? Né? Muito bem, bispo E3. Joguei. Aqui era o momento que eu não sabia o que jogar. Não tinha um plano definido. Eu vou jogar o quê? Vou jogar o quê? Eu tenho que jogar algo. E vejo que eu pensei bastante. Foi 1 minuto e 28 segundos para jogar isso aqui, ó. Que não é nada, né? Não faz nada. Só passa o lance. É como se você falava, joga você agora que eu não sei o que eu vou fazer aqui. Joga você então para ver o que você... É a ideia de você passar a bola para o adversário para ver o que ele vai decidir. Até aqui o adversário jogou bem, jogou melhor. É o lance da máquina, que é dama H3, também com ideias, ó, de jogar o cavalo aqui, né, por causa da cravada de novo. Eu não posso tomar aqui. O que mais? Ele também tem a ideia de vir com esse peão aqui e aqui, né? Tudo isso. E eu joguei F6 para evitar essa ideia desse cavalo vir aqui ou desse peão vir aqui. Qualquer coisa eu posso trazer minhas torres para cá também, né? Ou trocar lá. Então depende. Você tem que deixar sempre com algumas opções, né? Opções. Aí meu adversário voltou lá. Também não sabia o que fazer, será? Ok. Então ele passou a bola. Veja que aqui está uma posição empatada, igualada. Não tem muito o que fazer, né? E aqui que surge ideias. Se você vai continuar a partida, se você vai empatar, se você vai oferecer empate, se você vai forçar a partida. Isso é muito importante. Isso que é o lado psicológico do xadrez, onde você tem que decidir as coisas. Aqui é a decisão, a todo momento você tem que decidir o que você vai fazer, né? Aqui tem lógica porque ele viu que não tem muito o que fazer, apesar que talvez avançar esse peão seria interessante, mas agora ele quer jogar aqui e esse cavalo aqui, ó. Ele quer vir com esse cavalo para cá, né? Esse ponto é vulnerável. O que eu fiz? Joguei cavalo F8, ó, antecipando esse plano dele de vir com o cavalo aqui, ó, né? Que quando ele jogou a dama aqui, o que ele pode fazer já? Dar cheque aqui, ó, né? Pode dar cheque ali. Ele pode sacrificar o bispo, né? Depois de dar o cheque aqui, ele pode sacrificar esse bispo aqui, ó,
Então é super perigoso. Tem que ficar sempre esperto. Ele pode mover esse cavalo e vir com essa torre pra cá. Então é um ataque. Você tem que prever e começar a se defender antes. Porque o xadrez te ensina que se for tarde demais já era. Não tem como voltar atrás. Então lá, dama G3. Aqui também o computador sugere isso aqui, ó. Dama F7, mas é a mesma coisa, né? Eu vou jogar lá pra frente. Então, em vez disso, eu joguei uma peça de menor valor, que é o cavalo. Então, cavalo F8. Aí meu oponente jogou cavalo H4, aquela ideia. Aqui o computador é interessante, que ele sugere voltar com a dama, como se você dissesse, não tem nada aqui, vamos voltar. Não dá nada aqui, não deu nada, né? Ou torre A, C1, que também é lance de computador meio esquisito, não é lance que seres humanos jogariam com facilidade, porque dá a impressão que você libera aqui a coluna, né? Seres humanos não passam a coluna fácil pro adversário. Mas o computador é monstro, ele sabe que pode deixar que não, lá na frente não vai dar nada. Então cavalo H4. Olha lá. Ele tá vindo pra casinha aqui. Aí eu joguei dama F7 para evitar. E aqui não sei se foi erro do meu adversário ou impaciência, como eu falei no início do vídeo. Impaciência. Ele quis porque quis. Calculou errado, provavelmente, ou não sei, porque ele demorou 2 minutos e 25 pensando, né? Calculou errado, sei lá o que ele pensou. Ele veio com o cavalo aqui, mas aqui perde um peão, de graça. Tomei com o cavalo. Uma coisa também que é importante a gente lembrar, você tem que contar. Vamos contar, ó, quantas peças atacam essa casa? As brancas. 1, 2, 3. 3. 3 peças das brancas estão dominando essa casa aqui, que é a G6. Quantas peças pretas estão dominando essa casa? 1, 2, 3. Então, se for o número igual, você não pode ir. Se você perde. E ele veio, ele perdeu um peão. Então ele veio. Olha lá, cavalo H6, é um errão. Tomei, ele tomou, deu cheque. Eu tomei com a dama. Ele poderia ter retomado aqui, né? Eu retomava lá. No final das contas, eu ganhei um peão. É bom? Não, né? Claro que não. É o suficiente para ganhar a partida? Quando você joga com pessoas de um nível muito alto, não é o meu caso, que não sou muito alto, mas jogo bem, então isso geralmente já é suficiente para você ganhar, né? Aqui o computador, ó, dá uma vantagem para as pretas de 2,55. Então é como se eu tivesse 2 peões e meio de vantagem. Agora o problema é converter, né? Geralmente a gente consegue converter. Quem joga há bastante tempo converte. Mas às vezes não. Às vezes erra uma coisinha lá na frente e isso gera empate. Tá bom, depois que eu ganhei um peão aqui, meu adversário pensou, não, eu quero atacar, eu quero ganhar no ataque. Então ele voltou a dama dele, ó. Ele optou por não trocar as damas, né? Geralmente a gente faz isso. Se a gente tá pior, a gente tenta manter as peças, que é para criar um certo contra-jogo, para ter chance de empatar ou ganhar, né? O que eu joguei aqui? Eu poderia ter tomado lá. E as brancas tomam. E as pretas jogam aqui, ó. Torre D8. Tem até um lance doido aqui que é D5, ó. D5, interessante, né? E vocês tomam aqui. Né? As pretas estão melhores, mas tem jogo ainda. A torre, né? A torre das pretas tá bem passiva aqui, né? Veja que a
coluna. Por isso que quem toma lá vai perder o controle da coluna. Então por isso que eu fiquei com a torre ali até. Então não troquei. Muito bem, depois de dama F2, que o meu adversário não quis trocar, eu joguei B6, ó. B6 foi um lance bem doido, porque a ideia é trocar tudo essas torres aqui, os dois pares de torres. Aqui, ó. Quer ver a manobra que eu fiz? Não sei se é correta. Talvez seja, talvez não. Vamos descobrir agora. O computador sugere dama D2. Por que dama D2? Né? Para provavelmente jogar D4 aqui e abrir o centro. Mas também o problema é que ao jogar aqui esse peão fica vulnerável. Então tudo isso a gente tem que calcular, né? Dama F3. Talvez com a ideia agora de jogar D4 aqui, né? Joguei H5. Tava pensando até em trocar aqui as damas já, porque eu tô com um peão a mais, então vamos tentar trocar as damas, né? Talvez com esse peão a mais a gente consiga ganhar. H5. O computador sugere H3, né? Para evitar que essa dama venha aqui e force as trocas, ou consiga trocar, ou ganhe espaço. Então H3. O computador sugere aqui, ó, passar o rei pro outro lado, porque aqui não tem mais nada para ele. Tá bom. Dama F2, né, para sair dessa possível troca. E aqui dama G4. Novamente o computador sugere trocar lá, ó, e vir para cá para abrir o centro, né? Seria outra ideia, mas eu fui por esse lado aqui, porque depois, quando eu quiser, eu troco aqui. Então não tem pressa. Não ter pressa. Dama G4. Eu vejo que minha dama tá entrando no espaço aqui, mas também não faz nada, porque não dá para atacar nada. E as brancas estão bem defendidas, né? Ó. Vejo que os dois peões estão na frente do rei. Essa é a melhor opção. Essa é a melhor posição. Vejo que as pretas já estão com o rei aqui mais vulnerável, porque tem brechas aqui, ó. Essa dama pode vir aqui, essa torre pode vir aqui, né? Então sempre os peões na frente do rei, dependendo da posição, é a melhor posição. H3. Agora expulsou a dama de lá. Vamos voltar. Não temos pressa. Para que pressa? Rei H2, né? Sai dessa cravada aqui, ó, desse raio-x, né? Vejo que só tem esse peão, mas o rei tá na mesma coluna, ó, então é perigoso. Também fiz o mesmo, sem pressa. Para que pressa? As pretas estão um pouquinho melhor. Não tem pressa. O computador sugere novamente tomar lá, toma ali e vem pra cá, para diminuir um pouco o número de peças atacantes, né? Isso também é importante. Quando você move o teu rei em direção ao centro, é porque ele não corre mais tanto risco, não tem tantas peças mais. Rei H8, G8, dama F3. Meu adversário estava o quê? Tentando enrolar aqui, né? Ele não tem ideias, daí fica com a dama para lá e para cá. Vamos ver. Movi o meu rei. Então, o rei para o centro em determinadas posições é importante. Dama F2. Eu falei, ele está querendo enrolar. Aqui também poderia ter sido jogado aqui, ó. Dama E2. Tomo. Agora é o computador que dá esse lance de enrolar, né? Porque não tem muito o que fazer, né? Posição fechada. Muito bem, depois de dama F2.
Eu tomei lá, olha. É o que o computador estava sugerindo há um século. Ele jogou, ele tomou lá. E daí eu joguei aqui, ó. Torre B7. O computador não gosta. Ele prefere torre D8. Mas esse lance foi pra tentar trocar aqui, ó. Agora eu vou conseguir trocar aqui, né? Lógico que eu vou perder uns tempos com esse cavalo. Ele vai ficar bem ruim aqui. Mas depois eu volto com ele, não tem problema, né? Então lá, torre B7. O computador não gosta. Daí meu adversário jogou dama F3, que também não faz nada. O computador acha bom aqui. Eu jogaria aqui, ou até mesmo aqui. Essa ideia de trocar as torres, ó, né? Vamos ver. Tá empatado. Ele vai tomar aqui, eu vou tomar aqui. O bispo não tem como atacar nada, que esse aqui tá defendido, né? Tá uma posição igualada, ó. Igualada. Empate. Dama F3. Torre A7. A ideia louca de trocar as torres ali. Ele tomou. Se ele não toma e sai, eu tomava conta daí dessa coluna. Poderia atacar esses peões aqui. Poderia vir por trás e atacar esses peões. Então ele tomou. É o mais lógico, o mais correto. Toma com o cavalo. Meu cavalo ficou ruim, mas por enquanto não tem nada que possa atacar. Dama F2. Talvez com ideia de sacrificar aqui. Daí já começa a ficar perigoso, né? Meu cavalo voltou para lá. Dama A2. Vejo que meu adversário não sabe muito o que fazer. Ele fica para lá e para cá. Eu agora posso criar algumas chances de ataque, né? Já que ele passou a dama dele para lá. Agora é a minha vez de atacar. Aqui o computador vê que cavalo D8 é melhor para defender aqui a posição, caso a dama invada aqui, né? No caso que a dama vem aqui, aí você vai ter que jogar o cavalo para E6 para defender esse peão. Mas eu acho que esse peão vai ser perdido do mesmo jeito. Muito bem. Mas eu joguei lá, ó, H4, já com ideias de dar cheque aqui e tomar esse bispo. Então veja que todo lance que você faz tem que ter um porquê. Por que você está jogando ali? Por causa disso. Então quando você começa a jogar assim, a explicar o porquê você fez aquilo, você começa a ser um bom jogador, né? Tem lógica. Teu jogo tem lógica. Aqui o computador sugere voltar a dama para defender. Vejo que a dama ter ido lá para o outro lado não é bom, porque não faz nada lá, né? Eu teria que jogar o cavalo aqui, talvez a ideia de avançar aqui, né? Poderia dar cheque lá, mas não faz muita coisa também. Bispo F2 é considerado um erro, mas também tem a sua lógica, porque ele evita o cheque aqui e ainda ataca aqui, ó. Então geralmente é bom, né? Quando você faz um lance que ataca e defende ao mesmo tempo, excelente. Joguei dama G5, defendendo o meu peão e também ameaçando dar um cheque aqui. Também tem cheque aqui, tomar esse peão. Esse também fica vulnerável, esse também. Então vejo que a infiltração da dama às vezes causa estrago. Aqui o computador sugere jogar dama C2. Para evitar esse cheque aqui, ó, né? Tá bom, dama A8 também, né? Não deixa de estar correto, porque ataca o meu cavalo e se infiltra aqui. Mas é errado porque a dama vai para longe da defesa do rei. Então, nessas situações você tem que
você tem que ver. Você tem que estar com as tuas peças defendendo o teu rei. A não ser que o teu ataque seja mais rápido, né? Mas não é o caso aqui. Porque, ó, é importante. Quando você é atacado, você tem que ver se você não pode atacar antes, em vez de defender. Então, em vez de defender, você ataca, né? Então, é algo meio doido. Então, em vez de defender passivamente, você tem que atacar antes. É o caso aqui, ó. Em vez de defender esse cavalo aqui, que está sendo atacado pela dama, né? Sei lá, mover ele, fazer alguma coisa, eu ataquei antes, dei cheque antes. Então aqui tem duas opções, né? Ou o rei vai para H1 ou G1. Quase que tanto faz. Mas ele jogou. Se jogar rei H1. H1 não, H8. Rei H8? Não, H1. Rei H1, eu tomo lá, mas ele toma aqui também. Então, dei o cheque. Agora ele foi pra lá. E agora eu tomei aquele peão. Viu que ao dar o cheque aqui e o cheque aqui, tomar aqui, agora eu tô defendendo esse. Né? Então veja que um cheque muda tudo. Por isso que o termo estar em cheque é um pepino. Dama C8. É um lance lógico também, porque ataca esse peão aqui. Agora tem que mover o cavalo, né? Como que eu vou defender esse peão aqui? O único é movendo o cavalo. Agora tem a melhor movida. Por exemplo, tomar aqui um erro. Porque daí, isso aqui eu vi durante o jogo. Que ele tinha um cheque aqui. Aí é empate. Olha só que triste. Uma partida que estava ganha. E aí você ganha um peão e o cara consegue empatar, não é triste? Por quê? Porque daí ele vai dar um cheque ali em D7. Eu vou jogar o rei lá e ele vai dar outro cheque aqui, ó. E vai ficar cheque, 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 cheque. Eu não tenho pra onde escapar. Se ele vier pra cá, eu dou outro cheque aqui. Se ele vier pra cá, eu dou um cheque aqui. Se ele vier pra cá, eu posso dar um cheque aqui. Então é super perigoso. Você pode até levar mate se tiver em pouco tempo. Então eu lembro que eu calculei, fiz vários cálculos aqui e cheguei à conclusão que cavalo E7 é melhor. Mas eu gastei 3 minutos só. Então foram 3 minutos pensando para ver esse lance. Que meu adversário jogou dama D7. Então dama D7 e dama D8 são equivalentes, ó. Segundo o computador, que é o cara. Aí ele foi pra lá, né? Dama D7 atacando aqui esse peão. O que eu poderia ter feito? Se eu tomo aqui, ele toma aqui. Então vamos deixar ainda. Pra que pressa, né? Eu defendi o peão lá, ó, G5. Defendi esse peão que estava sendo atacado e passei a bola para ele. Entendeu? Aquela ideia de não sabe o que fazer, passe a bola para o adversário, espere ele decidir por você, né? Então é a paciência. Aqui eu poderia ter jogado aqui também, que era um passar bola, mas aí perde aqui esse peão, né? O computador já vê outras loucuras aqui pra frente, que é tomar esse, depois toma esse. Mas eu não quis arriscar, por que arriscar? Joguei G5, ó. G5 humanamente é melhor porque você defende e passa a bola para o teu adversário. É ele que vai ter que decidir o que fazer. Entendeu? Na dúvida, passe a bola. Pra que pressa? Depois de G5 também demorei 2 minutos nesse. Bastante, né? Bispo G1. Não sei, não tem muitas opções. Ó. Se ele toma aqui, eu ia tomar um dos... Eu tomaria um dos peões aqui. Não qualquer um. Só teria esse para tomar.
né? Porque as pretas estão melhores, só uma questão de tempo para converter. Bispo G1, o adversário não sabia muito o que fazer, jogou ali. Eu poderia ter tomado aqui. Em D3 ele tomaria aqui. Lance de computador, vejo que agora esse peão está atacado, né? Aqui havia umas trocas. Ok, dama C6. Vejo que eu queria trocar as damas, porque eu trocando as damas esse peão cai, porque esse carinha não tem tempo de chegar aqui e defender. E se esse cair, esse também vai estar perigoso, esse também. Então vejo que nessas situações o cavalo é bom, né? O cavalo ele se infiltra, ó, né? Ele pode vir aqui, quer dizer, vir aqui, depois vir aqui, tomar, fazer uma limpa às vezes, né? Então o cavalo é perigoso. Dama D6, a dama D8, ó. Meu adversário não quis trocar as damas, né? Será que é bom trocar as damas? Vamos ver. Não, né? Porque, ó, como eu falei, como que esse peão aqui vai ser defendido agora? E esse? Como que ele vai se defender? Né? Então, o adversário jogou dama D8. O computador já começa a ver que tudo está perdido. Dama C2 para voltar a atacar os peões. Tá, mas eu joguei cavalo G6. O computador não gosta, porque veja que começa a ficar meio aberta a posição, né? Se essa dama sair daqui já tem cheque, ó, né? Então, perigoso. Bispo E3. Ele não queria que meu cavalo viesse ali, tão fácil. Aqui eu fiz umas manobras loucas, porque eu queria vir aqui, para vir aqui, atacar essa dama, para fazer ela sair daqui com esse cavalo vindo aqui, ó. Né? E daí esse cavalo estando aqui, ele já defende C7. Então fiz umas manobras loucas aí. Cavalo F8. Eu não ia lá, porque daí ele poderia trocar. Para que eu vou trocar muitas peças. Tem que esperar, né? Calma, muita calma. Então dama C8. Ele não tinha muito o que fazer, né? Ó, o computador sugere Rei H1. E aqui dama D7 para tentar trocar, ó. E se não trocar aqui, próximo você joga G4, tentando abrir aqui. Você tem que abrir a posição do rei inimigo. Então, manda teus peões lá para frente para atacar teu adversário. Dama C8, dama D7. Veja que eu fiz os lances bons, né? Todos com esse intuito de trocar as damas. Meu adversário foi jogando. Aqui eu cometi um erro, que eu joguei cavalo E6, mas não vi que depois poderia trocar aqui. Então a D5 é melhor. Veja que também é um sacrifício do peão, né? Se ele toma aqui. Daí cavalo G6. O cavalo vai voltar, vai tomar esse peão aqui. Esse peão também fica vulnerável. Que ele joga aqui. Eu vou ter que tomar, ele toma lá. Mas as pretas estão melhores. Então quando eu joguei aqui, vejo que o meu adversário viu. Cabra é bom, claro. Tomou aqui, ó. Ganhou um peão. Tá bom. Joguei rei E7 para defender minha dama. Agora eu posso tomar. Agora eu tô ameaçando tomar aqui. Porque se ele tomar a dama, eu tomo com o rei. Veja que antes não dava, né? Se eu tomo aqui, o que acontece? Ele toma aqui. E já era, né? As pretas perderam. Então vê que xadrez é complicado por causa disso. Um lance errado, tudo que você fez, tudo que você
caprichou, vai por água abaixo. Né? Então lá, rei E7, defende. O bispo ganhou um peãozinho, voltou. Quantos peões tem? 1, 2, 3, 6 versus 7. Então vejam que as pretas só tem um peão a mais. Né? Tinha 2, mas perdeu um. Agora são só um. Né? Agora é só um peão a mais. Mas você tem que tentar converter. Aí que é o X da questão. C6, olha lá, tentando trocar as damas de novo. Meu adversário não quis, relutante. Então jogou dama 8. Aqui agora eu joguei D5, provavelmente não é o melhor lance. O computador gosta de rei F7. Eu joguei D5, porque eu queria abrir a posição, né? Tentar atacar os peões do meu adversário. Dama G8. O meu adversário agora está querendo ir para lá, para cá, dar cheque, tentar alguma coisa. Vamos ver o que eu joguei aqui. Joguei correto, olha só. Aqui eu podia ter também jogado dama aqui, ó, para tentar trocar as damas. Não sei se ia conseguir, né? Aqui, ó, tentar trocar as damas. Mas acho que ia chegar uma posição que a gente chegou depois. Então aqui, depois de D4, vê que eu forço meu adversário a jogar o bispo dele. O bispo dele é um bispo ruim, porque veja, ele tem esse peão aqui em casas pretas, ó. Então esse bispo, se ele tivesse, por exemplo, aqui, ele poderia dar cheque, daí já se tornaria um bispo bom. Mas como ele está com outro peão nas casas pretas, então ele é um bispo ruim. Bispo D2, né? Bispo D2, dama E8, olha lá. Porque a minha ideia de trocar as damas demorou um lance só, mas é muito boa. Dama H7 cheque, dama F7. Se você trocar, beleza. Daí eu vou tentar explorar essas fraquezas aqui, né? Tentar jogar esse cavalo para algum lugar para atacar esses peões, mas não vai ser moleza. Tem que pensar num plano daí. Dama F5. Dama H5. Vejo que minha dama agora passou pro outro lado, ó. Vejo que essa dama dele aqui não tem como atacar nada por enquanto, né? Então agora eu que tô ameaçando ir lá pro outro lado e atacar o rei dele, e o bispo, e o peão, e os peões, né? Dama F1, veja que ele jogou certinho. G4, ó. Esse é o lance. Então veja, se você tiver oportunidade, ataque o teu adversário. Aqui o computador sugere bispo C1, né? Ou tomar também, ou dama E1. Não, dama E1 perde. Dama D1 perde. Dama E1. É. O meu adversário tomou. Acho que não é tão ruim assim, porque a posição já tá ruim, né? Então tomou, eu tomei. Veja que agora eu tenho a dama aqui, eu tenho esse peão aqui, eu tô ameaçando o cheque aqui. Então tem algumas ameaças. Dama E1, né, para evitar o cheque aqui. Agora se eu vier com cheque, veja aquela ideia de perder um peão. Se eu der cheque aqui, ele toma com a dama, ele toma com o peão, ele toma com o rei. Então você tem que contar quantas peças. 1, 2. Quantas peças defende? 1, 2. Se eu for, eu perco. Eu joguei o que? Cavalo. Joguei o cavalo ameaçando mate aqui já, ó. Olha lá. Já é mate. Meu amigo e adversário fez o quê?
amigo porque ele fez uns lances errados, né? Daí ele me ajudou a ganhar a partida. Dama F4. Toma. Dama retoma cheque. E H3, olha aqui que é o erro. Triste, né, o xadrez. O xadrez é cruel. É um professor cruel. Uma professora malvada. Veja, ó, se ele jogasse aqui, daria muito mais trabalho para ganhar. Porque daí eu teria que pegar esse rei, provavelmente caminhar com ele até aqui, para tentar trocar as damas, se eu conseguisse, né? Porque eu vou com o rei até aqui, né? E aí joga a dama aqui para tentar trocar. Mas ele provavelmente daria cheque, cheque, cheque. Então seria muito mais difícil, né? Então não. Agora, quando ele jogou rei H3, aqui foi muito legal. Quantos minutos eu tinha? Eu tinha 5 minutos ainda. E ele tinha 7. E daí eu achei esse lance aqui, ó. Olha que bonitinho. Cheque. Então aqui é uma ameaça dupla, ó. Eu tô, né? Eu dei o cheque e eu tô ameaçando tomar a dama dele. Seria interessante se ele pudesse jogar a dama dele aqui, mas não dá, né? Que também daí é mate, que eu tomo com a dama e é mate. Aí ele tem que fazer o que? Única coisa mais lógica é tomar. E eu tomo com o peão. E agora? Como que esse rei vai chegar até essa casa aqui de promoção? Não tem como, né? Porque se, ó, ele toma aqui, eu avanço, ele vem, eu faço a dama. Então, o adversário jogou lá, rei H2 e E2 ganha a partida, né? O próximo lance eu vou fazer uma dama. Aí vou limpar todos esses peões aqui e vou fazer outras 4 damas. Não, eu dou mate antes, né? Espero que tenha sido interessante essa partida. Então a importância de ter calma, né? Calma, tenhamos calma na vida e no xadrez. Aqui, ó. Qual que é o lance que ele errou? Que ele quis porque quis jogar o cavalo em G6. Aqui, né? Esse momento aqui, ó. Se ele tivesse jogado qualquer outra coisa, ó, por exemplo, tomado aqui e jogado aqui, pronto, não teria perdido a partida. Mas a pressa, ele quis jogar o cavalo aqui, né? E ele pensou 2 minutos e 25. Então vejo que, né, não é uma partida blitz que você tem 2 segundos para pensar. 2 minutos e perdeu um peão e depois a coisa vai dificultando, aí você comete mais uns errinhos porque a tua situação já é difícil. E aí a pessoa que tem um nível melhor consegue converter, né? Espero que tenha sido interessante essa partida, educativa, instrutiva. Te vejo na próxima. Até!